Olá, senhoras e senhores, bem-vindos de volta à Ironia Crônica e hoje a gente vai falar de vampiro, ou seja, Hotel Transilvânia. Mentira. Entrevista com o vampiro, da Ana Ruiz. Anne Rice, pra quem não entendeu a piada. Entrevista com o Vampiro foi o último livro que eu li em 2019, que eu li no ano passado. E eu comprei ele num sebo, né? Eu passei por ele e tava lá e eu falei assim, acho que tá na hora de eu ler. E essa versão aqui, que é a versão brasileira, né, da editora Rocco, ela é traduzida pela Clarice Lispector. Sim, aquela escritora que vocês usam as frases dela em tudo no Facebook. A Clarice Lispector que traduziu Entrevista com o Vampiro. Então esse livro ele é de 1976. Jesus amado, antiguinho. E ele conta a história, né, de um vampiro chamado Louis, que ele nasceu em 1700 e alguma coisa, né, na Louisiana, e ele se encontra com um repórter que identifica que ele é uma pessoa meio estranha, e o repórter, né, pede para que ele conte a sua história. Então, toda a história de Entrevista com o Vampiro segue uma espécie de fluxo de consciência, conforme o Louis vai contando a história dele e está sendo gravada nas fitas do repórter, né? Então, o repórter está gravando a história e isso aqui é como se fosse a transcrição das fitas do repórter, conforme o Louis vai contando a história dele para ele. Entrevista com o Vampiro é um dos livros das crônicas vampirescas da Anne Rice. Então tem Entrevista com o Vampiro, tem o Vampiro Lestat, tem a Rainha dos Condenados, que eu acredito que são os três mais famosos, né? São os três livros mais famosos. A Rainha dos Condenados também tem um filme, né? A Entrevista com o Vampiro tem um filme que é muito famoso, né? E a Rainha dos Condenados também tem um filme, mas o filme não é muito bom. Na verdade, o filme é horrível, né? Mas eu lembro que eu assisti quando eu era de criança para adolescente, eu devia ter uns 10, 11 anos, e eu gostei, porque tinha umas cenas lá que era legal. Mas assim, depois eu cresci e assisti o filme de novo e, meu Deus do céu, como o filme é ruim. Mas enfim, a Entrevista com o Vampiro é o único livro que eu li. Alguém me perguntou recentemente se eu li mais algum das crônicas vampirescas, e não. Esse, por enquanto, é o único livro que eu li. Não sei se eu quero ler o resto, porque é uma narrativa um pouquinho assim, lenta, pesada, mas enfim, é interessante, mas tem ali seus defeitos. A história do Louis, que é o personagem principal, ela começa no ano, tô colando aqui, né, porque ela começa no ano de 1791. Ele nasce em 1791, né? Enfim, mas ele nasce na Europa, mas ele cresce em Nova Orleans, que é ali no sul dos Estados Unidos, ainda na época escravagista dos Estados Unidos. Então ele tem uma fazenda, a família dele tem uma fazenda de tabaco ou açúcar, eu não lembro. Ele tem uma fazenda ali, né, na Louisiana. E ele tem um contingente de escravos, ele tem bastante escravos, só que ele tá passando por algumas dificuldades na vida dele, né? Uma das dificuldades é que o pai dele morre, e aí ele se torna o chefe da família ainda muito novo, e ele tem um irmão doente, né? O irmão dele acaba morrendo, e ele entra num estado assim de profunda depressão. Nessa depressão dele, ele meio que começa a entrar em coisas meio suicidas, sabe? Arranja briga por qualquer coisa. Então ele meio que tá na vibe de querer se matar porque ele não aguenta mais a vida dele. Nisso ele dá de cara com o Lestat, que é um vampiro, né? Então o Louis ainda era um jovem humano nessa época, e ele encontra com o Lestat. E o Lestat olha pra ele e vê nele uma oportunidade. O Lestat tem ali suas ambições, né? Ele tem seus objetivos. E ele resolve transformar o Louis em um vampiro, né? E ele passa ali por todo o estágio de transformação, né? É bastante doloroso, né? É uma coisa, o corpo dele tá morrendo. E é uma coisa muito mística. É engraçada a transformação, porque não é como, por exemplo, em Crepúsculo. Em Crepúsculo, a transformação se dá através de uma espécie de veneno, né? Então, o vampiro precisa morder a pessoa e sugar todo o sangue da pessoa, porque se a pessoa ainda tiver condições de ficar viva, ela vai se transformar em vampiro, né? Em Vampire Diaries, por exemplo, toda uma questão de tomar o sangue. Por exemplo, nos Caçadores de Sombra da Cassandra Clare tem toda uma questão de ser enterrado. Cada história tem sua forma de se transformar em vampiro.
Aqui é uma coisa um pouco mais enigmática, sabe? É uma questão de batidas do coração. A batida do coração de um tem que entrar em sincronia com a do outro. E aí o corpo dele vai morrendo. E aí ele se transforma em vampiro. É uma coisa bem mística, né? Bem diferente. Mas enfim, o Lestat transforma o Louis num vampiro e vai morar com ele. E o Lestat também leva o pai dele, né? O Lestat tem um pai que ainda é vivo, um idoso já, cego, se eu não me engano. E ele usa o Louis, na verdade, como uma espécie de... é um cara ali que ele usa pra poder se sustentar e sustentar o pai, né? Só que o Lestat gasta muito, ele é muito inconsequente. O Lestat, ele é um dos personagens mais insuportáveis que eu já li, né? Ele tem o seu carisma, tudo, eu não sei como que é ele no livro dele, mas ele é muito insuportável, né? Assim, de inconsequência, ele gasta, ele se arrisca, ele não tá nem aí pra vida das pessoas, que ele realmente mata e tá nem aí, né? E o Lestat e o Louis, eles desenvolvem uma relação ali de dependência, porque o Louis, ele quer aprender a ser vampiro porque ele é recém-nascido. O Lestat não quer ensinar porque ele é extremamente inconsequente, ele só queria transformar o cara e usar ele. O Louis, ele tem aquela relação de dependência e até amor, né, em alguns momentos, e ódio, ele odeia o Lestat também ao mesmo tempo, só que ele não consegue se livrar dele. Acontece algumas situações em que eles acabam tendo que fugir e ir pra Europa, né? E ali eles... Na verdade, eles vão pra Nova Orleans primeiro. E em Nova Orleans eles chegam numa época em que tá tendo uma grande peste, né? Uma grande epidemia. E eles encontram uma menininha que tá ali... A mãe dela morreu. Ela tá do lado da mãe dela morta já há uns 4 dias. E é uma menininha de uns 4 anos. O Louis fica com muita pena dessa menina, né? O Lestat ainda fala, olha, seria mais piedoso a gente matar ela, né? Porque o Lestat, toda noite ele sai, né? Eles não podem andar à luz do dia, porque eles queimam, são vampiros de verdade. Né, Stephenie Meyer? Eles são muito monstruosos, eles encontram pessoas assim, matam 2, 3 pessoas durante a noite, né? Com requinte de crueldade. O Lestat, ele é bem sádico, né? E ele sugere, fala assim, seria mais piedoso a gente matar essa menina logo, né? E o Louis, ele meio que se recusa, ele tem pena da menina, ele não se alimenta de sangue humano, ele só se alimenta de animais. E ele sai. E aí, de repente, ele chega em casa e tá lá a menina e o Lestat transformou ela em vampira. Então a gente tem esse trio na história, né? Que são os 3 personagens principais. O Louis, que é um vampiro que tá aprendendo a ser vampiro. O Lestat, que é um vampiro inconsequente, que ele vive um momento ali, ele não se importa com o futuro e com as coisas, ele só quer aproveitar o máximo que ele puder. E a Cláudia, que é essa menininha de 4 anos. No filme ela é um pouquinho mais velha, a Kirsten Dunst, porque tem umas cenas que seria complicado se ela ser muito novinha. E a Cláudia é uma menininha vampira. E assim, ela não tem controle, gente. Porque imagina uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos não tem noção ainda das coisas, né? Então ela realmente mata sem nada. Ela seduz muitas pessoas por ela ser assim, frágilzinha, tudo. Então ela tá sempre ali... se fingindo de perdida, e aí sempre chega alguém, essa menininha tá perdida, e ela vai e ataca, ela é mais cruel do que eles ainda. E a Cláudia, ela começa a culpar, principalmente porque ela não sabe, né, quem que transformou ela, se foi o Louis ou o Lestat. E eles não falam pra ela também, eles falam que eles são os pais dela. Então, inclusive, isso é algo que tem no livro, eles têm um relacionamento assim que... Não existem cenas de sexo entre eles, mas a gente percebe que é um relacionamento homossexual, tem uma homossexualidade entre eles. E a Cláudia, ela começa a culpar eles por eles terem roubado. Ela fica aí anos e anos e anos, né? A idade que ela deveria ser adulta já, e ela ainda tem um corpo de criança. Só que a mente dela já evoluiu para um ponto de uma adulta, né? Pela relação com as pessoas e tudo mais. E aí surge toda uma questão sobre matar o Lestat ou não. Finalmente ela descobre que foi ele que transformou ela. E aí, eu não vou contar mais muito da história, mas eles passam um período na Europa e fugindo de muitas coisas, conhecem outros vampiros, enfim. Entrevista com o Vampiro, então, ela traz pra gente essa história
O Louis, ele é um cara que ele é muito amargurado, porque ele passou por várias perdas, né? Ele ganhou e perdeu muitas pessoas ao longo de todo esse tempo. Quando ele tá contando a história dele para o repórter que tá gravando, a gente percebe que ele já amadureceu, ele já não é o vampiro recém-nascido, né? E ainda curioso com a vida como ele é no começo da história. Ele já passou por muita coisa. E tem uma profunda solidão na história dele. E isso é algo que me intrigou, sabe? Porque para pra pensar, gente, se as pessoas fossem imortais, se a gente realmente tivesse alguém que fosse genuinamente imortal, o quão solitário que seria essa pessoa? Porque nada faz sentido mais, sabe? Pra que você se apaixonar por coisas novas, ir atrás de uma pessoa nova pra sua vida e tudo mais, se tudo passa? E mesmo se for uma pessoa imortal, com o tempo tudo perde sentido, né? E o Lestat, o Louis, ele vai mostrando isso pra gente ao longo da história, né? Que ele vai pulando de amor em amor, né? De uma pessoa que ele ama e decepciona ele, aí ele vai pra outra pessoa que ama e decepciona ele, ao ponto que ele, né, simplesmente fala assim, é melhor a solidão, realmente, ser vampiro é ser alguém solitário, né? E realmente é uma história muito profunda nisso. Eu confesso que é uma narrativa um pouco lenta pra mim, assim. A gente passa muito pelos sentimentos dele, né? Talvez seja um pouco de falta de costume. E, o que talvez tenha me tirado um pouco da história é que o pensamento dele é muito... não vou dizer que é vagaroso, mas é muito detalhista. Ele presta atenção em nuances, assim, das emoções que você fica... Tá bom, cara, eu notei que você tá solitário. Passa um pouquinho pra frente pra eu saber o que você fez com isso, sabe? E ele se demora muito em falar sobre coisas. E na verdade, se você for ver, é a própria visão dele, né? Por ser um vampiro, ele olha as coisas de um jeito diferente, ele olha tudo com mais detalhes, né? Talvez seja isso o grande fator da solidão dele. Você ser imortal, você ter 200 anos de idade e em um segundo você reparar em 100 coisas a mais do que uma pessoa, um ser humano mortal, torna tudo pior, né? Então, cada segundo para ele é uma eternidade. 200 anos de eternidade, você imagina o quão solitário que ele não é. A Entrevista com o Vampiro também tem um filme que é muito famoso, né? O filme é estrelado pelo Brad Pitt como Louis, o Tom Cruise como Lestat. É extremamente carismático, apesar de ser insuportável, ele é extremamente carismático. E também tem a Kirsten Dunst como a Cláudia, né? É um excelente trio, né? É um filme muito bom, muito bom. Ele adapta bem o livro, ele tira as coisas que são desnecessárias do livro e ele adapta muito bem. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi o filme, porque eu imaginava o Brad Pitt como Lestat e o Tom Cruise como Louis, sabe? E na verdade é o contrário. O Tom Cruise é o Lestat e ele é louco. Ele faz umas coisas assim absurdas. O Brad Pitt, ele tá ali aprendendo, né? Ele interpretando o Louis, ele tá ali aprendendo a ser vampiro. E ele é muito perdido, né? É um personagem que ele mostra pra gente o quanto ele é curioso, ainda tá ali perdido nas suas próprias emoções, na sua própria descoberta de ser uma nova criatura. E a Cláudia mostra pra gente toda essa frustração de ser uma adulta presa no corpo de uma criança. E ela precisa de uma mãe, e agora ela é uma adulta. E ela não pode se comportar como uma adulta, né? Ninguém deseja ela como adulta, porque ela é uma criança e ela ainda tem esses impulsos irrefreáveis. É um filme muito bom. Ele muda algumas coisas, né? Por exemplo, na história, em vez de ser o irmão do Louis que morreu e que deixou ele depressivo, ele era recém-casado e a esposa dele morreu. E isso meio que tira da história o fator da homossexualidade, né? No livro a gente percebe que o Louis, ele tem um amor pelo Lestat, é um amor que ali é correspondido e não é correspondido ao mesmo tempo, é uma situação bem estranha. Mas no filme isso é zero, a gente não tem essa relação entre eles. A gente tem uma relação mais de mestre e aprendiz, e depois de amigos e depois de rivais, né? Então é uma situação completamente diferente.
O que a gente vê em Entrevista com o Vampiro são vampiros muito mais monstruosos. Eles são charmosos, eles atraem as pessoas através do charme deles. O Brad Pitt tá parecendo que tá numa propaganda L'Oreal, porque o cabelo dele é impossível, né? Os olhos dos vampiros são... Se eu vejo uma pessoa com uma cor de olho daquele, eu corria, eu não ia atrás dele, né? É uma palidez absurda, mas supostamente eles atraem pela beleza e tudo mais, né? E eles atraem as pessoas e eles são muito mais cruéis, eles são monstros mesmo. Eles têm aquela parte de que nada pra eles dá prazer mais, então eles precisam encontrar prazer na morte de outras pessoas. É extremamente cruel, mas ao mesmo tempo mostra toda a solidão em ser essa criatura imortal, né? Então é incrível, eu recomendo muito. Entrevista com o Vampiro, apesar de ter ali seus probleminhas de narrativa, como eu falei, ser um pouquinho lento às vezes, mas é da própria história. Quando você termina a história, você percebe que é a forma como ele conta, que às vezes reflete a forma como ele nasceu, né? Ele é antigo, então ele tem todo um estilo antigo de falar, né? Ele tem até um sotaque, né? Obviamente na tradução a gente não consegue ver, mas ele tem até um sotaque, né? De alguém muito mais antigo e um jeito de falar diferente, um jeito de refletir as coisas diferentes. Principalmente por ele ser muito mais velho e por ele ser uma criatura que vê as coisas com outros olhos. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, dá um joinha. Leiam a Entrevista com o Vampiro. Tá aí disponível em muitos lugares. E também assistam o filme que tava na Netflix quando eu assisti. Não sei se ainda tá, provavelmente tá. Mas tem lá Entrevista com o Vampiro. É um filme de 94, né? E muito, muito, muito bom. Acho que ganhou aí alguns prêmiozinhos, né? Lançou muitos atores aí ao estrelato. E, enfim, aproveitem essa história, porque agora a gente tá em quarentena, a gente tem que ter muita coisa pra ler, né? Se inscrevam no meu canal, deem joinha, curtam, compartilhem, façam o que vocês estão fazendo. Comentam aí se vocês já leram, o que vocês acharam. E até a próxima.